Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38, dizem assim: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa foi uma palavra logo após um longo sermão de Pedro sobre a identidade de Jesus e a importância de encontrar-se com Jesus, né? Agora eu queria ver com vocês um outro trecho, voltando um pouco no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, versículos 14, o versículo 14, na verdade, que diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Evangelho. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependimento em um, arrependimento em outro. Eu quero apenas ressaltar algo que eu venho falando há anos, mas parece que é voz que clama no deserto, para ouvidos moucos ou para ouvidos desinteressados, o que não há nenhum problema, porque a mim compete continuar falando desse evangelho da forma como ele foi redentor para mim, como eu me encontrei com ele, como eu entendo esse evangelho. E eu entendo o evangelho como um chamado ao arrependimento do início ao fim. Pois bem, o que é que eu venho falando e que não tenho encontrado eco? A tese de que há um defeito de fábrica naquilo que a gente pode chamar de evangélico brasileiro. O que é esse defeito de fábrica? É a proposta de um evangelho sem arrependimento que nós herdamos dos nossos pais que laboriosamente vieram aqui trazendo uma versão do evangelho dos Estados Unidos da América, um evangelho avivalista pautado numa proposta moralista da não pecabilidade. Não a não pecabilidade teórica, porque eles todos falaram e sempre falaram que nós somos pecadores e continuaremos pecadores, mas uma não pecabilidade social, moral, ou seja, uma proposta de que a gente tem que evitar a todo custo o pecado, e a palavra arrependimento nem entrava no horizonte, senão como mero recurso litúrgico. É disso que eu estou falando, ou seja, nós temos um defeito de fábrica. Na nossa Constituição, enquanto evangélico, não nos foi ensinado o exercício do arrependimento e mais, nunca nos foi ensinado a centralidade do arrependimento. O que é que decorre disso? Disso aí decorre, na verdade, uma série de patologias. Patologias tantas e se manifestam de tais maneiras que nós podemos ver isso a cada dia. Ou seja, uma delas é a nossa tentativa desesperada de sempre justificar o pecado, sempre justificar o eu, porque para nós a simples ideia de admitir eu sou pecador, eu errei, eu pequei, isso nos fere tremendamente. Acontece que às vezes a gente pode descambar para coisas absurdas, como infelizmente, tragicamente, as que tomamos conhecimento nessa semana com uma deputada que se diz evangélica e é evangélica, e que na verdade construiu toda a sua carreira política e toda a sua fama exatamente se abebeirando deste segmento que é o segmento evangélico. E a frase escandalizadora, na verdade, surgiu quando a polícia detectou nos seus diálogos algo do tipo: separar eu não posso, pois escandalizaria o nome de Deus. Que lógica perversa. O que é que a religiosidade mal direcionada, o que é que uma religiosidade doentia pode fazer com a pessoa? Ou seja, para preservar a sua impecabilidade, para preservar a aparência de pessoa perfeita, de pessoa que não escandaliza o nome de Deus, ela prefere cometer o mais bárbaro de todos os atos, aquele que fere em todas as instâncias
a santidade e a dignidade de Deus, o assassinato. Então, perceba que modelo de religiosidade é esse que a gente cultivou. Você pode dizer, eu não sou a deputada. Você pode dizer o seguinte, ela não me representa. Ou você pode alegar o que for, mas infelizmente eu preciso te dizer o seguinte, o que ela fez, num ato extremo, é exatamente a decorrência mais pura desse modelo de espiritualidade. Desse modelo de espiritualidade que afasta a possibilidade de arrependimento, que afasta a centralidade do arrependimento na vivência do Evangelho e põe o moralismo como a meta de uma vida com Deus. E isso é trágico. Preste atenção no que eu estou tentando te falar. O Evangelho, ele pressupõe pecado e pecadores, arrependimento e arrependidos. Para que exista Evangelho é preciso isso aí. Sabe por quê? Porque no coração do Evangelho há um Deus perdoador. E perdão só é possível onde há pecado e onde há arrependidos e arrependimento. No coração do Evangelho tem um Deus de graça e de misericórdia. E para que a graça e a misericórdia sejam exercidas, é preciso que exista pecado e pecadores, arrependimento e arrependidos. Então, quando a gente anula o arrependimento da centralidade da nossa vida com Deus, a nossa vida social, a gente anula o Evangelho. Essa proposta de Evangelho, onde a gente tem que fazer das tripas coração para não pecar, e isso em parte é uma realidade mesmo, a gente precisa fazer isso, só que nunca deveria ter sido afastado a centralidade do arrependimento. Porque uma vida de santidade sem pecado vai nos levar à justificação dos nossos erros. Vai nos levar à hipocrisia, à dissimulação das nossas ruindades. E o Evangelho é feito de sinceridade. O Evangelho é feito de transparência. Não há proposta de Evangelho sem arrependimento. Então é isso que eu quero dizer. A gente precisa reformular, a gente precisa rever essa herança que trouxe tantas coisas boas, mas trouxe também no seu bojo essa ideia de um evangelho sem pecado, de um evangelho sem arrependimento, de um evangelho onde a gente vai levar essa ideia às últimas consequências, como a gente viu essa semana. Que Deus nos livre disso, por favor. Ouça que esse pastor diz com muito temor. Nós precisamos rever essa matriz, porque Evangelho pressupõe arrependimento. Porque no coração do Evangelho tem um Deus perdoador e um Deus que anseia muito encontrar em mim e em você arrependimento. Eu acho que é isso que é ser evangélico. É viver o Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho do amor de Deus, o Evangelho do Deus perdoador, o Evangelho do ser humano pecador, mas o Evangelho do ser humano que se arrepende dos seus pecados dia após dia. O que faremos, irmãos, o que faremos, irmãs? O conselho de Pedro ainda é válido para todos os dias das nossas vidas. Arrependei-vos, ou arrependamo-nos e creiamos no Evangelho. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da sua vida. Amém.